Estamos online agora. Seguinte, a equação, ela é essa daqui, né? 2y ponto menos, acho que é menos, eu não sei se lá no muda eu deixei com menos ou com mais, deixa eu só conferir. É menos. Vou ver essa outra alma aqui junto. Menos y igual a 4 o seno de 3 vezes o t. Né? Então, ponto porque eu estou usando a variável t. Né? Isso aqui é equivalente aí à derivada de y com relação ao tempo. E o y, ele é uma função do tempo e é justamente isso aqui que a gente quer descobrir. Né? O y em função de tempo. Essa é a solução. Tá? Bom, essa é uma equação linear, não homogênea, de primeira ordem, né? E a gente pode usar aí o fator integrante. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, seguindo aquela receitinha de bolo, é colocar essa equação na ordem, y na forma, né? Y ponto igual a um P de T, y que é igual a um G de T, tá? Então, ou seja, basta que eu passe esse 2 dividindo aqui. Então, eu tenho que y ponto igual a, desculpa, menos. Então, vou pôr mais menos meio de y igual a 4 o seno de 3t. Tá? Daqui a gente vê então que o p de t, na verdade ele é uma constante, é igual a menos meio. E que o g de t, ele vale aí, opa, faltou o 2 dividindo aqui, né? Ele vale, o 2 passa dividindo, 2 vezes o seno de 3t. Tá? Então a gente já tem essas duas. Agora, o que eu preciso fazer? O segundo passo é encontrar o fator integrante, né? Aquele mi de t, uma função. Note que as duas funções p e t, p e g, desculpa, são bem comportadas, né? Então isso garante que eu consiga, bem comportadas, elas são integradas, são diferenciáveis. Então isso garante que eu consiga aí o mi. Lembrando que o mi ele vai ser a exponencial da integral de p dt. Certo? Então, o primeiro que eu vou fazer vai ser essa integral. Tá? Então, a integral aí de p dt igual à integral de menos meio dt. Então, isso aqui me dá menos meio vezes t. Eu teria uma constante, certo? Mas, bom, posso até colocar aqui, né? Mais um cetil aí, certo? Mas lembra que eu falei que a constante que acaba aparecendo no mi, ela é fatorada, né, depois, durante o procedimento da resolução. Mas tudo bem, tá? Então, temos aí que o mi de t vai ser exponencial de menos t sobre 2 mais o cetil, exponencial da soma, posso escrever como produto das exponenciais. Eu tenho a exponencial de cetil. Então isso aqui tudo é uma constante, tá? Vamos chamar em um C barra. Então isso aqui é C barra exponencial de menos t sobre 2, tá? Então se o cetil aí é uma constante, a exponencial de uma constante é um número. Também é uma constante. Então eu tenho aí o mi. O que eu preciso fazer agora? Eu vou multiplicar, né, 3 aqui. Então eu vou fazer mi vezes, desculpa, vou até pôr o vezes para lá, mi vezes a equação diferencial ordinária. Tá? Lembrando que ela é ordinária porque eu só tenho uma variável, né, nesse sistema. Então, a equação diferencial tá ali em cima, ela vai ser y ponto mais menos meio
de y igual a 2 vezes o seno de 3t. E aí eu vou multiplicar os dois lados dessa equação pelo μ. C exponencial de menos t sobre 2. E aí aqui eu tenho c tio, né, exponencial de menos t sobre 2. E aí repito, né, mais uma vez, como é uma equação diferencial de primeira ordem, eu só tenho uma constante de integração. E ela vai aparecer quando eu integrar esse y ponto aqui. Tá? A constante que aparece da integração do μ, como vocês viram, ela é uma constante mais global, então você acaba cancelando ela. Bom, então, o que eu tenho é exponencial de menos t sobre 2 dy dt menos meio, ou vou continuar deixando o sinal aqui dentro, mais menos meio de y a exponencial de menos t sobre 2. Certo? Então, e isso tudo, lógico, né? É igual a 2 vezes a exponencial de menos t sobre 2, o seno de 3t. Então, desse lado esquerdo aqui, está muito óbvio que isso nada mais é do que a derivada no tempo do produto de y pela exponencial de menos t sobre 2. Tá? Então, o que vai ser? Vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, esse termo que está aqui, mais o segundo, né? Mais o primeiro, desculpa, vezes a derivada do segundo. Derivada da exponencial, eu faço a derivada do expoente vezes a própria exponencial, certo? Como a derivada em t, derivada de menos t sobre 2 é menos t sobre 2, é menos meio, né, na verdade, vezes a exponencial. Tá? Isso deu certo porque a gente escreveu o μ como sendo essa integral, a exponencial da integral. Tá? Então, a gente acaba tendo que verificar realmente se isso aqui acontece. Isso aqui igual a 2 a exponencial de menos t sobre 2, o seno de 3t. Tá bom? Então, beleza. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que integrar isso aqui no tempo. Né? Então, vou integrar isso aqui em dt, vou integrar isso aqui em dt. Essa primeira integral aqui é bem tranquila, né? Pelo teorema fundamental do cálculo, a integral de uma derivada é o próprio argumento, tá? Mais uma constante de integração. Então, vai ser aí y, a exponencial de menos t sobre 2, mais ou menos, vou colocar aqui uma constante de integração c, certo? Que era o que eu tinha dito para vocês antes. Isso aqui é 2 vezes essa integral da exponencial de menos t sobre 2, o seno de 3t dt, tá? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso resolver para y. Então, o y, eu vou isolar o y aqui. Então, isso aqui vai ser 2 dividido pela exponencial, dividir pela exponencial de menos t, troca o sinal, então isso aqui passa a ser exponencial de t sobre 2, que multiplica a integral exponencial de menos t sobre 2. Note que eu não posso colocar esse termo dentro da integral, porque ele é uma função de t, e eu vou integrar em t, tá? Se ele fosse uma constante, tudo bem, mas eu não posso colocar ele dentro da integral. Fez dt, certo? E aí, mais c, a exponencial de t sobre 2. Então, ou seja, a menos dessa integração que está aqui, esse é o valor de y, porque tá vendo? Ele é uma função de t. Tá? O que eu preciso fazer agora é resolver essa integral, mas, ou seja, resolver a equação diferencial acabou aqui. O que eu posso fazer é resolver essa integral.
E aí, se eu não errei, eu vou deixar a solução aqui para vocês, né? Resolvam essa integral. Se eu não errei na minha solução aqui, o y de t aí vale menos 4 sobre 37, o seno de 3t, menos 24 sobre 37, o cosseno de 3t, mais uma constante, y0, certo? Note que aqui vai aparecer uma constante, você combina com essa que está aqui. y0 mais 24 sobre 37, a exponencial de t sobre 2, tá? Então essa aqui é a solução. Note que é um problema que precisa de uma constante, né? De um valor inicial. Beleza? Dúvidas? Ou ainda não? O meu resultado deu um pouco diferente mesmo. Deu? O que deu de diferente? Deu só do menos 4 sobre 37, seno de 3t, menos 24 sobre 37, cosseno de 3t, mais uma constante. O e elevado a t sobre 2, ele some, porque ele multiplica por menos e elevado a menos t sobre 2. Então, fica Então, 1, né? entendi. Esse termo que tá. Então, mas e o termo que está junto com a constante? Ah, verdade. Acho que esse Esqueci do termo aqui que você resultado aqui. esqueceu. É. Tá? E aí sim, vai aparecer só esse cara mesmo, né? Só uma constante. Que depois eu junto ela aqui, né? Tá bom? Então, ou seja, acho que a gente chegou no resultado. Deu para pegar, então, a manha mais ou menos de fazer isso, né? Então, vamos a outro tipo de solução, que é para quando a gente tem equações diferenciais ordinárias. Então, equações diferenciais ordinárias, também de primeira ordem. Só que ela vai estar escrita nessa forma aqui, ó, dy dx, tá? Ou y barra aí, igual a um f de x e y, tá? De tal forma que você possa separar esse f como sendo uma função p de x e y dividido por uma função q de x e y. Note que é diferente do caso anterior, né? Porque o caso anterior, apesar que o caso anterior eu posso até concatenar para tentar chegar nessa forma, certo? Mas existem situações em que é mais fácil eu trabalhar com ela, né? Então, quando isso aqui acontece, a gente consegue fazer separação de variável. Tá? E vocês vão ver bastante isso, principalmente lá na mecânica quântica, por exemplo, a solução da equação de Schrödinger ela é baseada em separação de variáveis. Tá? Então isso aqui aparece bastante. Bom, como eu disse, vamos pensar num caso específico em que o P de x e y, na verdade, ele é um P de x somente. E que o Q de x e y, ele é um Q de y, tá? De tal forma que essa equação diferencial passa a ser y' igual a um P de x menos, né, sobre um Q de y, tá bom? Então, um caso particular dessa solução que está aqui. Bom, o y', a gente sabe que é a derivada de y com relação a x. O que eu posso fazer é escrever essa equação em termos de diferenciais, né? Como assim? Não tem nenhum matemático aqui, então os matemáticos que me perdoem. Mas seria basicamente isso aqui, ó. Na física a gente faz desse jeito, a gente sabe que está errado, mas que funciona. Que é de y. Então, pega o dx aqui e passa para lá. Na verdade não, né? O que eu faço é
eu tenho dy dx e eu faço uma variação aqui nessa equação com relação ao x. Faz o x variar um pouquinho, de um infinitesimal, certo? Então, isso aqui passa a ser, como é uma equação, tudo que eu faço de um lado eu preciso fazer do outro. Desse lado que eu tenho aqui, isso aqui nada mais é do que o diferencial de y. Porque o y é uma função de uma única variável, né? Se o y fosse, por exemplo, uma função de x1 e x2. Se o x1 variar, o y varia. Se o x2 variar, o y varia. Então, uma variação em y vai ser o quanto o y varia com x1, né? Quando o x1 varia, mais o quanto o y varia com x2. Opa, ficou feio isso aqui. Quando o x2 varia, tá? Agora, se o y não é uma função de x2, o que eu tenho é exatamente esse diferencial que está aqui, certo? Então, ou seja, eu estou olhando a variação, desculpa, a variação desse problema. Então, isso aqui é igual a menos p de x sobre um q de y dx. E aí vocês já devem ter percebido que eu vou escrever isso aqui como sendo um q de y dy mais um p de x dx, que é igual a zero. Olha que interessante. Eu tenho uma função que é de y somente e tenho uma função que é de x somente. Certo? Então, elas são... né, até vou mudar a letra, vamos colocar aqui um g de x. Elas são independentes entre si. Então, eu posso integrar. Isso significa que eu separei as variáveis. Certo? Então, agora o que eu posso fazer é simplesmente integrar isso aqui. Tá? E aí eu integro em y, e aqui ó, eu integro em x. Certo? Porque eu separei essas variáveis. Tá bom? Então, a solução, né? Então isso aqui ó, me leva a uma solução implícita. Tá? De y com relação a x. Ou seja, eu não tenho diretamente y igual a uma função de x. Não. Eu tenho uma função de y que é igual a uma função de x. E aí, dependendo de como é essa função, eu consigo inverter essas coisas e obter o y. Certo? Então, eu posso chegar à solução explícita. Tá bom? Mas, vamos a um exemplo. Suponha que a gente tivesse uma equação diferencial que é dy dx igual a 6y ao quadrado x. E eu tenho uma condição inicial. Quando o x vale 1, o y vale 1 sobre 25. Tá? Então, isso é uma condição inicial. Beleza? Então, tá. O que eu posso fazer? Tudo que tem x e y vai para um lado, tudo que tem x vai para o outro. Né? Então, eu transformo isso aqui numa diferencial, né? Basicamente olhando para uma variação infinitesimal desse cara, do x. Então, isso aqui me dá um x dx. Eu reconheço que isso aqui é um dy, eu passo esse y dividindo, tá? Então, isso aqui passa a ser 6x dx. E aí, basta que eu integre essas duas equações, tá? E agora, o que vai acontecer? Bom, eu tenho essa primeira integral aqui, né? dy sobre y ao quadrado, a integral, igual a 6x ao quadrado sobre 2, tá? Mas note, eu vou integrar de 1 até um dado x' aí, certo? Vou fazer essa aqui porque eu vou querer saber o dy para um certo valor de x.
Para ser um pouco mais genérico, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar essas variáveis por x'. Não muda nada dentro da integral, mas de forma que eu tenha aqui, eu posso usar o limite de integração como sendo um x qualquer, tá? Porque é justamente isso que eu quero. O sistema vai sair de y igual a 1, de x igual a 1, desculpa, e vai chegar até um x aleatório. E aí eu vou ter uma função y desse x aleatório. Na hora que eu puser o valor do x, ele me retorna o valor do y. Então, ou seja, eu resolvi a equação diferencial, tá? Então, isso aqui de 1, aqui é um x', né? Até x. Então, isso aqui passa a ser 3, que multiplica x ao quadrado menos 1, tá? Bom, agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso resolver essa integral que está aqui. Então, isso aqui me dá y a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1, certo? E aí, eu vou de onde? Desde y1 até um y qualquer. Eu posso fazer de novo isso, né? Colocar aqui um linha. Fica mais genérico, tá? Eu não costumo fazer isso porque a gente é preguiçoso, né? Certo? Mas tudo bem. Então isso aqui dá 3x ao quadrado menos 1. Então aqui eu tenho um y elevado a menos 2 menos... Então dá y', desculpa. Vou fazer direito aqui. O linha... desculpa de usar o linha, porque o linha lembra a derivada, né? Vamos mudar aqui a variável, vou dar um outro nome para ela. Tio. Não é mais linha, tá? Esse cara aqui é tio, não é linha. O mesmo acontecia aqui em cima, certo? Eu vou colocar só para não ser um pouco mais chato. Então eu tenho aí y elevado a menos 1, então eu tenho 1 sobre y aí. E aqui eu tenho um menos 1, então eu tenho menos 1 sobre y tio, calculado desde y de 1, lembrando que y de 1 é um número, tá? É 1 sobre 25, até o y que é o genericão da coisa. Isso aqui igual a 3 sobre x ao quadrado menos 1, tá? Então eu tenho aí menos 1 sobre y menos 1 sobre y1, só que 1 sobre y1 é 1 sobre 1 sobre 1 sobre 25, que é o 25, tá? Lembrando, esse cara aqui, ó, é igual a 1 sobre 25. Então, isso é 25, que é igual a 3x² menos 1. Note que essa aqui é a chamada solução implícita. Porque eu tenho aqui, ó, eu não tenho o y, eu tenho uma função dele, que é 1 sobre ele, é o ele elevado a menos 1. Então agora eu preciso resolver para o y, certo? Então, pode falar, Matheus. Ali não seria menos 1 e não menos 25? Não, porque ó, o que eu coloco aqui é o valor, é 1 sobre o valor de y1, só que o valor de y1 é 1 sobre 25. Ah, entendi. Então aí aqui vira um 25 vem aqui para cima, tá? Então eu tenho... Oi, pode falar. Uma pergunta. Esse 1 sobre 25, você chutou? Não, isso aqui é dado. É um dado inicial do problema. Ah, entendi. É a condição inicial. Em geral, esses problemas já vêm com uma condição inicial, tá? Podia ser y de 0 igual a 3.425.000. Ah, entendi. Tá? Bom, então, tá aqui. Eu tenho isso. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso resolver esse cara que está aqui, né? Então, eu posso escrever o seguinte. Então, eu tenho menos 1 sobre y, que é igual a 3x² menos 1. Aqui passa a ser mais, então vem para cá menos 25. E aí, eu inverto. Então, isso aqui dá, dá 1
sobre 25 menos 3x ao quadrado menos 1. Tá certo? Então, você pode até abrir isso aqui mais se você quiser, mas é besteira. Então, isso aqui ó, dá 25 mais 3, 28, menos 3x ao quadrado. Então, essa aqui é a solução. Tá? É a chamada solução. Essa aqui era a solução implícita e essa aqui é a solução explícita. Bom? Então, a gente resolveu aquela equação diferencial. Beleza? Ficaram dúvidas aí? Bom, se está tudo certo, a gente pode falar de um outro tipo de equação diferencial, que são as equações diferenciais ordinárias, chamadas de exatas. Tá? Então, suponha que eu tenho isso aqui. Eu tenho um P de x e y dx, está vendo? Muito parecido com aquela que a gente tinha visto, que eu fiz por separação de variável. Q de x e y dy igual a 0. Essa equação aqui ela vai ser exata, né, chamada de exata, caso eu consiga encontrar, então caso encontremos uma diferencial dφ, uma outra função, tá, dφ, que possa ser escrita como sendo dφ dx mais dφ dy. Note que antes eu tinha um problema que era y função de x, tá? Por exemplo. Ou x função de y, depende do lado que você olha aqui, tá? Mas vamos no habitual, y de x. Agora, né, onde o x era a variável independente e o y a variável dependente. Agora, eu estou falando o seguinte, essa função aqui vai ser exata caso eu consiga encontrar essa diferencial, né? E o problema passa a ser de uma função φ, que é um φ de x e y. Certo? E tal que isso aqui, deixa eu dar um espaço maior. Então eu vou encontrar, caso encontremos um diferencial, tal que esse diferencial ele seja, deixa eu só confirmar porque acho que aqui nas minhas notas está faltando. Aníbal, uma dúvida. Pode falar. Eu ainda não entendi desde a aula passada. Qual que é a diferença do dx para esse símbolo antes disso? O del é o seguinte, quando eu tenho uma função de uma variável só, y função de x, a derivação ela é total. Certo? Então, é só uma função que varia, só tem uma variável, né, que é o x. Quando eu tenho mais de uma, todas podem variar. Só que o cálculo nos permite calcular variações que são locais. Mantém todo mundo parado, né? Por exemplo, nesse caso, o φ é uma função de x e y. Eu vejo a variação total, tá vendo que aqui é d? É a variação total. Eu vejo a variação total tendo em vista as variações parciais. Então, mantenha o y parado. Tá? Então, eu poderia até pôr, em alguns lugares acaba até aparecendo isso aqui, ó. A y constante. E essa aqui é calculada quando o x é constante. Tá? Então, ou seja, o diferencial é porque eu tenho uma derivada parcial. Como assim parcial? É só em uma variável. Todas as outras são mantidas constantes. Tá? Então, essa é a diferença. Beleza, Matheus? Entendi. Tá? Então, eu tenho essa equação diferencial, ela será exata.
Agora, como a equação original é igual a zero, buscamos uma função desconhecida, φ, que seja constante. Por quê? Eu vou impor que isso aqui seja zero. Ou seja, se a variação do φ é zero, significa que o φ é constante. Ele não varia. E aí, eu comparo essa equação com essa que está aqui. Essa com essa. Tá vendo? Ambas são iguais a zero. Ambas têm um termo que multiplica dx e um termo que multiplica dy. Então, eu consigo observar aqui o p de x e y igual a ΔΦ ΔX e que o q de x e y igual a ΔΦ ΔY. Tá vendo? Só por comparação eu tenho isso. Então, tá vendo? Eu estou mudando o problema. Eu estou buscando agora uma outra função, φ e x. Então, eu vou integrar essa função em x em φ. Uma vez que eu consigo integrar essa função, eu consigo determinar a solução da equação exata. Então, ser exata é justamente isso. É o fato de eu ter, eu conseguir escrever esses p's e q's em termos da derivada de uma função φ, tal que o dφ, que é o elemento de variação, seja nulo. Tá? É essa a ideia. Basicamente, eu consigo escrever tudo isso aqui como se fosse como se fosse a variação. Tem um nome, está fugindo da cabeça. O diferencial, isso. O diferencial dφ igual a zero. É exata porque dφ igual a zero. Tá? Bom, a condição para ser exata é isso. E isso me leva a uma outra condição, que é o seguinte. Que se eu tomar a derivada segunda de ΔΦ, ou basicamente fazer um passo a mais aqui para vocês. Então eu tenho ΔΦ ΔX. Eu tomo a derivada desse cara com relação a y. Se essa for uma equação exata, notem, se essa for uma equação exata, a derivada dupla aqui é independente da ordem. Tá? Ou posso escrever isso aqui, ó. Del2φ dy dx igual a del2φ dx dy. Então isso aqui afirma, é exato. Certo? Vocês falam, nossa, onde que eu vou ver isso? Gente, isso aqui na termodinâmica aparece toda hora. Né? Quando a gente trabalha com variação de trabalho, é bem isso. Trabalha com trabalho, trabalha com entropia, trabalha com potenciais termodinâmicos. Isso aqui aparece a toda hora. E essa condição, né, lá eu tenho que, por exemplo, o trabalho, ele depende do caminho. Certo? A gente sabe disso, né? O trabalho depende do caminho. Como assim? Vocês já fizeram termodinâmica? Eu cheguei a fazer aquela de introdução à termodinâmica e mecânica estatística. Tá. Os outros não passaram nem perto da terra. Bem longe. Então, vocês... É bom que vocês vão ver isso aqui antes e depois vão para lá. Mas, a gente... Lá, você acaba... Né, se você fizer, por exemplo, um diagrama PV. Pressão versus volume. A gente sabe que a área, né, PDV, é igual ao trabalho. Então, se eu saio de uma certa configuração, que tem aqui um V0 e um P0, e vou para uma outra configuração, que tem aqui um V1 e um P1, eu saí da mesma configuração,
e fui para outra configuração. Mas eu posso ter diferentes caminhos para fazer isso, por exemplo. E aí, o trabalho realizado vai depender do caminho. Então, se eu quiser realizar pouco trabalho, eu poderia fazer isso aqui, por exemplo. Ó. Eu faço uma expansão isobárica, né? A pressão constante, e depois eu faço uma compressão isocórica. Esse é o caminho que tem menor trabalho, porque a área é basicamente o que está aqui embaixo. Enquanto esse aqui, em que eu faço primeiro a compressão isocórica e depois a expansão isobárica, ele gasta mais energia, ele precisa de mais energia. Quem que ia falar? Eu vou falar aqui porque basicamente o trabalho não é a força resultante em um deslocamento. Trabalho mecânico. Esse aqui é o trabalho termodinâmico. Não sei se tem a ver. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Só que aqui a gente tá. O trabalho sempre é dar ou tirar energia de um sistema, sempre. Só que a forma que você faz isso depende do sistema. Aqui a gente está falando de sistemas que são termodinâmicos. Então, assim, uma das formas de representar o trabalho termodinâmico é em termos dessas variáveis termodinâmicas, pressão e volume. Tá bom? Agora, lá na mecânica newtoniana, realmente, trabalho é força escalar deslocamento. Tá bom? E também depende do caminho lá, certo? A não ser que você tenha... Por que depende do caminho lá? Porque se eu estiver falando de sistemas que são não conservativos, são sistemas fechados. Se eu estiver num sistema fechado, aqui também o trabalho total vai ser conservado. Mas esse trabalho local aqui, ele não foi conservado. Eu preciso dar calor para esse cara aqui, porque a temperatura vai variar nesse ciclo, tá? Então, lá na termodinâmica, eu vou trabalhar com os diferenciais desses P's, V's, entropia, força livre de Helmholtz, força potencial químico, força potencial livre de Gibbs. Tudo isso são variáveis termodinâmicas em que eu vou trabalhar, que são exatas. O trabalho não é, mas essas outras variáveis são diferenciais exatas, por exemplo, dV, dP. E aí a gente acaba sempre usando essa relação de que a derivada segunda mista, né, de um potencial em função de duas variáveis, se for exata, né, ou seja, no caso termodinâmico, se não depende do caminho, então a ordem aqui não importa, né, então tem o zero. Então, o que é interessante? Né? Então, vamos pegar essa equação que está aqui. Eu tenho del y de del φ del x. Então, isso aqui é del y de del φ del x. Mais o del φ del x é o p de xy. Então, isso aqui é p de xy. Enquanto que o del x de del φ del y igual a del y, desculpa, del x de q de xy, né? Que é del φ del y. Isso me diz que eu posso igualar del y p de xy igual a del x q de xy. Certo? Então, note que isso aqui vai ser válido caso a equação diferencial seja exata. Então, se existe o φ de xy, como dφ igual a zero, quanto que esse φ tem que valer? E aí? Se o
o diferencial dele é nulo, significa que ele não varia com relação a nada. Significa que ele é constante. Exatamente. Certo? E é isso que vai ajudar. Tá? Então, o que a gente vai fazer, a gente vai determinar quem é esse cara. Mas como? A partir dessas derivadas que aparecem aqui. A gente pode notar que, eventualmente, a equação não é exata. Quando ela não é exata? Quando isso aqui é diferente de... um termo é diferente do outro. Entretanto, a gente pode usar o fator integrante, lembra lá do fator integrante? Para multiplicar e fazer essa equação virar exata. Então, esse aqui é o caso mais genérico lá do fator integrante. Certo? Então, por mais que essa equação possa não ser exata no primeiro princípio, eu posso buscar um fator integrante que faça essa integral seja exata. Na verdade, pode existir diversos, né? Ou seja, se ela não é exata, eu vou poder escrever essa equação, né? Eu vou procurar um alfa de x e y, p x e y, dx, mais um alfa de x e y, q x e y, dy, de forma que ela vire exata, porque agora eu consigo escrever isso aqui como sendo um dφ, porque apareceu esse alfa aqui. Esse alfa é o tal do fator integrante. Tá? Agora, nem sempre determinar, diferentemente do caso mais simples lá, nem sempre desculpa, nem sempre é fácil de determinar esse fator, não é óbvio, né, de determinar isso aí, tá bom? Bom, mas pelo menos nas equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, isso tende a ser relativamente simples, tá? Então vamos usar um exemplo. Pode falar? Vanelo, Oi? esse problema aí é válido para N variáveis? Ou só para duas? X e Y? Cara, ele deve ser válido para várias variáveis sim, porque o que você vai fazer, você vai ter aqui PQ, um R de x, y, z, dz, por exemplo, se tivesse três variáveis. Tá? Mas aí você precisa encontrar. Note que quanto mais variáveis você vai ver como que a gente vai fazer o procedimento de determinar esse cara. Você vai ver que quanto mais variáveis eu tiver, mais difícil é determinar esse φ, certo? Então, é aí que mora o perigo, tá bom? Ok. Então, vamos a um exemplo. Tá? Então, eu tenho aí 2xy menos 9x ao quadrado mais 2y mais x ao quadrado mais 1 dy dx igual a zero. Tá? O que eu quero fazer? Suponha, tá? Então aqui é uma suposição, que eu saiba de cara, assim, por quê? Porque me baixou um Espírito Santo, baixou a luz aí, e que o φ de x e y seja esse aqui, ó, y ao quadrado mais x ao quadrado mais 1 vezes y menos 3x ao cubo, tá? Vamos supor isso. Não determinei, estou falando, a gente já sabe. O que eu vou fazer? Eu vou derivar o φ de x e y com relação a x e y. Então, primeiro eu faço aí. Del φ. Note que o φ é uma variável, é uma função de duas variáveis, então eu vou fazer uma derivada parcial. Del φ del x. Então, derivada de y com relação a x é zero. A derivada desse termo aqui vai ser a derivada da função, né? Então dá 2x ao quadrado, desculpa, 2xy, falando besteira, xy, tá? Então, ó, é x quadrado vezes y, 2xy, menos
3 vezes 3, aí 9x ao quadrado. Lembrando que esse, então, é o P de x e y. Tá? Se eu fizer a derivada parcial de φ com relação a y, isso aqui dá 2y mais x ao quadrado mais 1. Tá? E esse é o Q de x e y. Beleza? Bom, para checar se ela é exata, eu preciso que a derivada do P com relação a y seja igual à derivada do Q com relação a x. Então, vamos lá. Del 2 φ del y del x deriva isso aqui com relação a y. Então, isso aqui dá 2x. Opa, 2x. E eu tenho que del 2 φ del x del y igual a derivada disso com relação a x. Então, isso aqui dá... Eu fiz certo? 2x também. 2x também. Tá? Então, essa é uma equação diferencial exata. Tá bom? Então, ou seja, tá vendo? Eu só fui para o final do problema. Tá? Então, beleza. Vamos voltar ao problema. Eu quero reescrever a equação diferencial da seguinte forma. Lembra que eu tinha lá um P de x e y. Vamos voltar lá em cima. Olha lá, P de x, y dx mais Q de x, y dy igual a zero. Então, P de x, y dx mais um Q de x e y dy igual a zero. Tá? Bom, é óbvio que eu posso escrever isso aqui como sendo isso aqui, né? Certo? É quase como se passasse o dx dividindo, né? Mas por quê? Porque eu posso escrever, né? Então eu estou tomando o y como sendo... Opa, fazer direito. O y como sendo um y de x, certo? Então, eu consigo fazer isso, porque uma variação no x, tá vendo que aqui, ó, se variar o x, varia todo mundo, porque varia o y. É a mesma coisa que está escrito aqui. Então, tá. Eu tenho que comparar essa equação com aquela que a gente tinha lá em cima, né? Se eu comparar, o que que acontece? Aliás, antes disso, eu tenho essa equação que está aqui. Esse primeiro termo aqui é o φ. Então, isso aqui, ó, é del φ, né? O P está escrito aqui em cima. O P é del φ del x. Então, ó, del φ del x mais o que? Del φ del y del x igual a zero. Isso aqui é a mesma coisa do que a derivada com relação a x de uma função de x e y, sendo que o y é uma função de x. Por quê? Lembra, como é que eu faço isso? Olha, eu vejo como o φ é uma função de x, eu faço a derivada com relação a x. Mas como o φ é uma função de y e o y varia com relação a x, então eu derivo o φ em relação a y e derivo o y em relação a x. Então, regra da cadeia. E se isso é verdade, significa, que é o que a gente já tinha falado, que o φ de x e y é igual a uma constante, que é a condição de exatidão, tá bom? Portanto,
Lembra que eu coloquei aqui o φ igual a esse negócio que está aqui? Então, portanto, o φ de x e y, que é igual a y ao quadrado mais x ao quadrado mais 1 y menos 3x ao cubo, igual a zero. Desculpa, igual a uma zero não, igual a uma constante. Tá? Então eu vou tirar esse termo daqui, vou deixar ele aqui do lado. Mas olha para essa equação. Se eu encontrar quem é o φ, eu tenho não mais uma equação diferencial. Eu tenho uma equação algébrica. Uma equação de segundo grau, nesse caso, para y. Essa é a chamada solução implícita. Então, basta eu determinar o y como sendo uma função de x. Certo? Mas onde mora o perigo? Quem é esse cara? Então, eu preciso determinar, em tese, eu preciso determinar esse φ para obter a solução implícita. E com a solução implícita, eu obtenho a solução explícita. Em tese. Pode ser que eu obtenha uma expressão aqui que eu não consigo, pelo menos não analiticamente, determinar essa solução. Tá bom? Bom, então, vamos lá. Suponha, como é que eu faço isso? Eu tenho que pegar a equação e escrever nessa forma. P de x e y mais um Q de x e y dy dx igual a zero. O que é importante aqui? Que ela seja igual a zero e que esse sinal aqui seja positivo. Tá? Isso aqui é importante. Por quê? A gente vai definir um método de solução em que vai ser baseado no fato de eu ter uma expressão desse tipo. Uma função mais outra vezes a derivada igual a zero. Tá? Isso é importante. Em muitos materiais, vocês vão achar por aí, é comum, ao invés de P e Q, tá? Então só para situar vocês, é comum que você encontre M de macaco, de x e y, mais N de x e y, dy dx igual a zero, tá? Mas lembra que a letra aqui não importa nada. Mas assim, só para alertar, porque realmente tem bastante lugar que você vai encontrar com essas duas letras. O que é importante a gente lembrar? Que eu estou procurando, a partir daqui, uma φ. Tal que del φ del x seja o m, x e y. E que del φ del y seja o n de x e y. Ou seja o p, ou seja o q, tá bom? Isso nos leva ao fato, a expressão, a equação diferencial, ela passa a ser del φ del x mais del φ del y dy dx. Por que aqui é del e aqui é d? Porque o φ é uma função de duas variáveis e o y é uma função de uma só variável, igual a zero, certo? E aqui, mais uma vez, sendo redundante, me mostra que eu estou fazendo uma derivada com relação a x de φ de x e y e que isso é zero. De tal forma que o φ de x e y seja uma constante, tá? Então, só é isso. Agora, antes de eu tentar resolver, eu preciso verificar o seguinte, que a derivada segunda desse φ com relação a x com relação a y tem que ser igual à derivada segunda do φ com relação a y com relação a x. Essa é a condição para que essa seja uma equação diferencial exata. Tá? Então,
Beleza. Eu tenho que, se o φ, desculpa, se del x igual a m, então eu posso integrar isso aqui em x, a integral de del x dx igual a integral de m dx. Pelo teorema fundamental do cálculo, eu tenho que φ igual a menos de uma constante é a integral de m dx. Certo? Aí começa a aparecer como a gente resolve. Tá bom? E que, analogamente, del y igual a n. Tal que se eu integrar com relação a y, del y dy igual a integral de n dy. Então, o φ igual a integral de n dy. Com essas duas, né, lógico, eu igualo as duas, eu vou ter uma expressão de y com função de x, que é igual a uma constante. E aí eu resolvi. Acabou. Tá? Então, vamos lá ao exemplo. Vou mudar de cor para tentar separar um pouco aqui. 2xy menos 9x² mais 2y mais x² mais 1 dy dx igual a zero. Bom, aqui ó, a gente vê que esse cara é o n. Aqui a gente vê que esse cara é o n. Tá bom? O que eu tenho? Eu tenho que... Vamos lá. Deixa eu ver aqui nos meus passos por que eu já usei um φ. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá, porque eu ainda estou usando a ideia de que eu já conheço o φ, tá bom? Depois a gente faz sem isso. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo que a gente faz sem isso. Sim. Tá? Então... Esse que você chamou de y² mais x² mais 1 vezes y menos 3x ao cubo, você que deu? Sim, foi... isso, foi uma solução já tá, entendi. colocada. Eu estava tentando perceber de onde tirou. Não, isso aqui foi suposto, certo? Uma solução desse tipo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aí, primeiro, que o φ de x e y igual a integral de m dx. Então, isso aqui ó, vai ser a integral de m. 2xy menos 9x² dx, tá? Então eu faço essa integral. Isso aqui ó, vai ser 2x² sobre 2y menos 9x³ sobre 3 mais uma constante de integração que deve depender de y. Certo? Porque eu só integrei em x. Quando a gente integra alguma coisa, é quase que a gente está tirando a dependência da função com aquela coisa. Tá? Então, só para simplificar, tenho que φ xy igual a x² y menos 3x³ mais 1h de y. Tá bom? Então, essa é a primeira expressão. Agora, o que eu sei? Eu sei que isso aqui é válido, né? φ igual a integral de n dx, mas eu sei que isso aqui é válido. Tá? dφ dy igual a n. Então, e se eu fizer dφ dy? dφ dy vai ser o quê? x², certo? Mais
DH, DY, certo? Isso aqui igual a N. Mas quem que é o N? O N é essa expressão que está aqui, 2yx² mais 1. Então eu posso escrever aqui x² mais dh dy igual a 2y mais x² mais 1. 2y mais x² mais 1. Certo? Então esse cara cancela. Então eu tenho dh dy igual a 2y mais 1. Aí você fala, pô, Aníbal, não adiantou de nada, né? Porque você tinha uma equação diferencial, você caiu em outra. Mas, por que eu quero? Porque eu quero saber quem é o h. Se eu souber quem é o h, eu coloco aqui. A gente viu que essa é uma equação exata. Né? Já está aqui, ó. Cadê onde tinha os 2x? Onde está o 2x? Aqui, ó. Que ela é uma equação exata. Se ela é uma equação exata, significa que essa expressão aqui, ó, é igual a uma constante. Então, se eu sei quem é o h, eu posso isolar o y e determinar o y em função de x. Então, daí a importância de eu determinar quem que é o h. Mas essa é uma expressão relativamente simples de integrar. Vou integrar em y. dy, a integral disso aqui em y. Tá? Vou deixar em vermelho ainda. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, aqui eu tenho h, né? Lembra que é um h de y, que é o que eu estou procurando, igual a essa integral. 2y² sobre 2, y² mais y mais uma outra constante, certo? Que agora não depende nem de x e nem de y. Eu pego esse cara e volto nessa expressão. Né? Então, eu tenho essa expressão, φ de x e y igual x² y menos 3xy, 3x ao cubo, desculpa. Caramba, a cabeça não está funcionando. x² y menos 3x ao cubo menos 3x ao cubo mais h de y. Então, o h de y é y² mais y mais uma constante, certo? É o φ. Mas é exato. Eu sei que dφ igual a zero. Isso implica que toda essa expressão aqui seja igual a uma outra constante, c'. Tá bom? Então, eu tenho essa expressão aqui, ó, x² y menos 3x² mais y² mais y igual a c' menos c. Tá? Então, isso aqui é um b. Uma outra constante. Juntando os termos, então eu tenho que y² mais y que multiplica 1 mais x² menos 3x² igual a b. Então, essa é a equação implícita, né? Então, a solução, na verdade, né? A solução implícita. O que eu preciso fazer agora? Eu tenho uma equação algébrica. Eu preciso resolver essa equação algébrica para y, né? E aí, equação de segundo grau, a gente tem aí, é simples, né? Então, y de x vai ser igual a menos x² mais 1 ao quadrado, mais ou menos a raiz quadrada de x² mais 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 3x², e tudo isso aqui dividido por 2. Tá? Então tá aí. Solução. Não é a mais bonita das soluções, mas é a solução para a equação diferencial. É um y em função de x. Beleza? Dúvidas ou não? Tudo tranquilo?
Eu não entendi muito bem. Depois que você integrou O H. integrou o M, O M, aí você tá? foi integrar o H. Isso. Por quê? Porque a integração do M aqui foi em X. Então, eu não sei nada do que pode acontecer com relação ao Y. Lembra que eu tinha duas coisas que variam independentemente. Então, quando eu integrei em X, sobrou uma constante de integração com relação a X. Ela é constante em relação a X. Então, se o Y variar, pode ser que ela varie. Tanto que a gente viu, né? Que eu usei a outra equação e mostrei que o H varia com o Y, tá vendo? Ele é um polinômio. Mas ele não depende de X, tá vendo? Por que você não fez a mesma coisa que você fez com o M, com o N? Tanto faz, eu podia... Entendeu? Eu posso Não ia fazer chegar em uma... nada. O que vai acontecer é o seguinte. Eu podia começar ao contrário. Poderia começar integrando com relação a N. N de Y. Certo? Depende de como você escolhe. Pode ser mais fácil ou pode ser mais difícil. Mas o caminho, tanto faz. E aí, isso ainda te abre a possibilidade de você ter dois caminhos distintos para escolher. Entendeu? Mas ele funciona. Tentem fazer isso. Primeiro integra com relação a y, o n, aí você vai obter um φ mais uma constante de integração que é uma função de x, certo? Porque você integrou em relação a y. Aí você vai pegar outra expressão, ou outro diferencial, né? Que vai ser o dφ dx, para tentar determinar quem é essa constante. E aí, provavelmente você vai cair numa integral e vai determinar essa constante. Aí você volta na expressão original e resolve do jeitinho que a gente fez aqui. Tá bom? É isso. Então, se a equação é exata, a gente consegue fazer esse tipo de solução sem muita dificuldade. Tá Tudo um certo? pouquinho ali pra mim, Libo. Subo? Só Pra pra ver, onde? né? Aí. Deu certo ou não? Tentando entender. X ao quadrado mais dh de y é igual a 2y mais x ao quadrado mais 1? Não entendi. Isso aqui vem daqui, ó. Tá vendo que eu obtive uma expressão para Que igual ao n. Tá. igualei ao n. Deixa eu... Note que se você fizer pelo outro caminho, aí você vai derivar com relação a x e vai igualar ao m. Entendeu? Bom, então é isso. Com isso a gente termina a parte de equações diferenciais exatas, tá? A equação diferencial exata passa por essa necessidade de verificação se ela é exata ou não, certo? Então eu preciso fazer as diferenciais, igualar ela primeiro, e aí se ela for eu posso seguir o procedimento, senão eu vou ter que procurar outro método para resolver. Então eu vou deixar aí uns exemplos para vocês, para que vocês façam, tá bom? E aí vocês treinem esse tipo de equação e todas as outras, né, que eu já deixei lá para vocês fazerem, tá bom? Bom, só deixa eu pôr aqui as presenças. Hoje a gente começou às 21, vamos aí até as 22h20 hoje. Alguma dúvida, pessoal? Tá tudo certo? Vocês estão entendendo tudo? Eu entendi tudo. Agora, na hora de fazer, que eu vou descobrir se eu vou conseguir me virar. Ah, não, consegue sim. Aqui, Leonardo, é treino.